Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 16 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 128 do Catecismo, no artigo 3, parágrafo 1, falando sobre o tema O Filho de Deus se fez homem. Nós lemos no Evangelho de São João, no prólogo do Evangelho de São João, que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, tudo foi feito por ele e para ele, e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que o Verbo de Deus, a palavra eterna do Pai, se fez carne? O Catecismo explica. O Verbo de Deus se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus Pai. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus, que Deus é luz, que Deus é amor. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Diz Santo Atanásio de Alexandria. O Filho no século IV, Concílio de Nicéia, o Filho unigênito de Deus, nos querendo participantes da sua divindade, assumiu a nossa natureza para que aquele que se fez homem, Jesus, fizesse dos homens deuses, ou seja, participantes da natureza divina. Há uma música do maestro Valdeci Farias, quando o Deus Pai revelou o segredo a Maria, que diz assim no refrão: que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. É uma música muito popular, que nos ensina que, assim como o Espírito Santo formou o corpo de Cristo no seio da Virgem Maria, o mesmo Espírito Santo quer nos santificar, nos configurar a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo também seja gerado e formado em nós, ou seja, que nós imitemos Jesus, nos configuremos a Jesus e, como ideal de vida, possamos dizer um dia como São Paulo: já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Jesus é o ideal de todo cristão, é o nosso modelo de vida, nosso modelo de santidade, é o Deus que se fez homem para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. Portanto, o Catecismo explica que o termo encarnação significa justamente isso, que Deus se fez carne, que Deus, a segunda pessoa da Trindade, assumiu a nossa humanidade em Jesus Cristo, que é, ensina a Igreja, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O acontecimento único e singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado de uma mistura confusa entre o divino e o humano. Jesus, Deus, se fez verdadeiramente homem, permanecendo o verdadeiro Deus. Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É o que a Igreja chama de união hipostática. Uma só pessoa, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, uma só pessoa e duas naturezas, a humana e a divina, em Jesus Cristo. Então, a Igreja vai nos ensinar que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, e isto sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. De que maneira o Filho de Deus é homem? Ora, meu irmão, o Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós.
semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Ou seja, meu irmão e minha irmã, Jesus chorou, sentiu fome, sentiu sede, se emocionou. Quando Lázaro morreu, né? Jesus chorou, Jesus dormiu. Quando havia uma tempestade na barca, ele estava lá deitado. Mas é o mesmo Deus que acorda e diz para a tempestade: silêncio. Então, nós percebemos que a plena realidade da alma humana, com as suas operações de inteligência, de vontade e do corpo humano de Cristo, foi assumida por Deus, mas não aniquilada. E agora houve uma mudança também no seio da Trindade, porque se Deus se comunica à humanidade em Jesus Cristo, se a segunda pessoa da Trindade há 2000 anos se fez carne, agora na Trindade, na glória da ressurreição de Jesus, nós temos a humanidade gloriosa do nosso Senhor. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agora são representados no Pai que ama, no Filho que é amado, que é Jesus Cristo, e no Espírito Santo que ama o Pai e ama o Filho. Então agora a segunda pessoa da Trindade não é apenas o Verbo, mas é o Verbo encarnado, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo está na Trindade, na plenitude da sua humanidade gloriosa, ressuscitada, e na plenitude da sua divindade. Como isso aconteceu na história? A igreja ensina que o Filho de Deus, ao assumir a nossa humanidade, ele foi dotado de verdadeiro conhecimento humano. E esse conhecimento humano, ele não nasceu pronto. Ou seja, diz Santo Antônio, Deus se fez pequenino, se fez uma criança desprotegida, necessitada de proteção, de sustento, de alimento, para que nós pudéssemos nos aproximar dele, para que nós pudéssemos tocá-lo. Esse Jesus que foi criança, ele precisou ser educado, precisou ser informado. Por isso ele teve um pai humano para as suas necessidades humanas em São José. Por isso ele teve uma mãe que o amamentou, uma mãe que o ensinou a caminhar, uma mãe que o ensinou a falar, uma mãe do qual ele recebeu a carne, que é a Virgem Maria, Nossa Senhora. Por isso o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde aceitar ir crescendo em sabedoria, tamanho e graça, e também se informar sobre aquilo que na condição humana se deve aprender de maneira experimental. Portanto, Jesus aprendeu a ser homem do seu pai adotivo, São José. Jesus se tornou carpinteiro, aprendendo o seu trabalho, o seu ofício, através do seu pai, o glorioso São José. Ao mesmo tempo, meu irmão e minha irmã, a vontade humana de Jesus era submissa, né? Era como que obediente à sua vontade divina, porque o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência a Deus Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a essa vontade toda-poderosa. O exemplo disso é que Jesus, na sua humanidade, ele não quis ser crucificado, ele não quis enfrentar a paixão, tanto é que ele suou sangue no Monte das Oliveiras e ele orou, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, na sua humanidade, não queria morrer, mas foi obediente à vontade divina com a qual ele mesmo estava unido na sua divindade. Que bonito! E a igreja ensina também que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ele diz a Filipe, quem me vê, vê o Pai. Portanto, no 7º Concílio Ecumênico, a igreja reconheceu como legítimo que Deus seja representado em imagens sagradas.
Portanto, a proibição do Antigo Testamento, que não se podiam fazer imagens sagradas, caiu, porque se Deus se fez imagem em Jesus Cristo, agora nós podemos fazer imagens de Deus, porque nós vimos Jesus, nós tocamos o Verbo encarnado, isto é, os apóstolos dizem isso. Então, doravante, é permitido se fazerem imagens de Deus, porque numa imagem sagrada de Deus podem ser venerados. Aquilo que se venera nas imagens sagradas, se venera também a pessoa que ali está pintada e representada. Então nós veneramos as imagens, não as adoramos, como os protestantes nos acusam. E as imagens dos santos, da Virgem Maria, são permitidas porque elas nos remetem a Cristo. Nós também não adoramos as imagens sagradas dos santos, nós as veneramos, porque tudo isso nos conduz para a centralidade que é Jesus. Até mesmo as imagens sagradas de Jesus, que nós veneramos, nos conduzem à divindade sagrada de Cristo, a sua eterna verdade e divindade que nós realmente adoramos. Ou seja, veneramos as imagens, adoramos a divindade de Jesus. E por conclusão, o catecismo, nesse item, nos fala que, assim como Deus se fez imagem em Cristo, e nós veneramos as imagens sagradas, a grande representação do amor de Deus por nós está no seu sagrado coração. Ele amou-nos a todos com um coração humano. É considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Portanto, nós pedimos, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.